Fala aí galera, tudo beleza? Aqui é o nosso grupo vai falar de fotossíntese. Bom, vou dar uma introduçãozinha aqui para vocês. A fotossíntese é um fenômeno biológico que ocorre nos cloroplastos dos seres eucarióticos ou procarióticos fotossintetizantes, em sistemas de membranas presentes no citoplasma. O fenômeno envolve dois reagentes e uma fonte luminosa e pigmentos sensíveis à luz. A fonte primária de energia luminosa da fotossíntese é o Sol, mas o fenômeno também ocorre na presença de fontes artificiais, como as lâmpadas. A quebra do gás carbônico e da água por meio de complexas reações bioquímicas formam três produtos distintos: o carboidrato, a água e o gás oxigênio, o que nós respiramos. Os pigmentos são substâncias responsáveis por absorver luz de comprimentos de ondas. Dependendo do pigmento, eles podem absorver a luz do comprimento de onda com mais intensidade ou com menos intensidade. Os pigmentos também são responsáveis por dar coloração às plantas. A fotossíntese é um processo endotérmico, isto é, necessita de um carregamento de energia para que ocorra. Isso acontece porque seu produto tem mais energia do que seus reagentes. Essa energia é retirada da luz, que é captada pelos pigmentos, e é usada depois na produção de ATP. A molécula de ATP fornecerá energia para os reagentes, que serão usados na segunda etapa da fotossíntese, a etapa química. Há duas etapas na fotossíntese, a fotoquímica e a química. Agora eu vou falar um pouco sobre a etapa fotoquímica. A etapa fotoquímica é a etapa da fotossíntese que necessita de luz. A etapa fotoquímica começa quando a luz incide nas moléculas dos pigmentos fotossensíveis e excita seus elétrons a se desprenderem das moléculas, e esses elétrons serão usados como ATP. Ainda sobre luz, acontece a fotólise. A fotólise é a quebra da molécula de água, que libera oxigênio e, além disso, funde a molécula de hidrogênio com NADP, formando o NADPH. A etapa química é a etapa da fotossíntese que não necessita de luz. Na etapa química, é usada a energia retirada no Sol, que foi armazenada nos ATPs, para a produção de carboidratos. Essa reação é chamada de fixação do carbono. Na etapa química também são consumidos os NADPH e os H+, formados na etapa luminosa. A clorofila tem estrutura molecular com duas regiões, sendo uma região circular com um átomo central de magnésio, ou região hidrofílica, e outra formada por uma longa cauda de carbono e hidrogênio, região hidrofóbica. Nos cloroplastos, a região hidrofílica fica voltada para o estroma, enquanto a hidrofóbica fica imersa na membrana dos tilacoides. As moléculas de clorofila e de outros pigmentos agrupam-se em conjuntos de centenas de unidades, constituindo complexos denominados complexos antena, pois funcionam como captadores de luz. A energia de luz captada pelas moléculas de pigmento é conduzida às moléculas vizinhas até o centro de reação, onde existe um par de moléculas especiais de clorofila A. O conjunto formado pelo centro de reação e pelos complexos é chamado fotossistema. Há dois tipos de fotossistema, PS1 e PS2, que diferem quanto à capacidade de absorver luz e a posição que ocupam nas membranas dos tilacoides. O fotossistema PS1 localiza-se com mais frequência nas membranas dos tilacoides e tem contato direto com o estroma. O centro de reação do PS1 é uma clorofila A que absorve o comprimento de onda de 700 nanômetros. E o fotossistema PS2 ocorre nos grana. Seu centro de reação é uma clorofila A que absorve comprimento de luz de 680 nanômetros, denominado clorofila P680. A energia proveniente das antenas excita os elétrons nas moléculas de clorofila A, do centro de reação de ambos os fotossistemas. Os elétrons excitados atingem um nível de energia mais alto e são captados por um receptor, conhecido como receptor de elétrons, de forma adequada. A etapa química da fotossíntese, conhecida como fase escura, vai usar os compostos produzidos durante a etapa clara, ou seja, o NADPH e o ATP, para a formação de compostos orgânicos, como a glicose, sacarose e frutose. E ainda vai ter a participação de uma substância chamada CO2 nessas reações. E para a formação desses compostos envolverá sequências cíclicas de reações conhecidas como ou ciclo de pentoses ou ciclo de Calvin-Benson. E estes ciclos ocorrem no estroma do cloroplasto. A etapa escura da fotossíntese é representada como a segunda parte da reação C6O2, 12H2O,
Aí vem o símbolo de reação, que indica uma setinha para a direita. Aí a partir daí já é representada a etapa escura, porque tem a formação da glicose, C6H12O6, da água, 6H2O, e de 6O2. O ciclo das pentoses se dá início quando uma molécula de 5 carbonos, conhecida como ribulose, se une a uma molécula de dióxido de carbono, ou seja, o CO2, formando assim uma molécula de 6 carbonos. E este ciclo das pentoses tem como objetivo a produção da glicose, sacarose e frutose, como eu disse anteriormente. Ele vai utilizar o ATP e o NADP, produzido anteriormente na etapa anterior, junto do CO2. Porém, o oxigênio que ele produz não vem do CO2, vem da água. E este processo ele possui 3 estágios, respectivamente fixação, redução e regeneração do receptor. Para uma compreensão melhor, o ciclo ocorre 3 vezes, e ele ocorre para que essa glicose seja utilizada na respiração celular. Assim ela vai produzir energia para ela mesma e o oxigênio. E tanto o oxigênio que a gente respira, produzido por elas, elas também vão consumir dele. Este estágio é conhecido como fixação. Após isso, ela é quebrada ao meio, formando 2 moléculas de 3 carbonos, conhecida como PGA. E utilizando o NADPH e o ATP produzidos anteriormente durante a fotofosforilação, irá formar 2 moléculas de 3 carbonos, pois ela será quebrada ao meio. E essa molécula é conhecida como PGAL. E após isso, ocorre o segundo estágio do ciclo, a redução, pois uma molécula será utilizada para a síntese de açúcar. E novamente o ATP produzido são utilizados e essa uma molécula de PGAL se torna uma ribulose. E assim o ciclo se inicia novamente. Diariamente, milhões de toneladas de alimentos de origem vegetal são consumidas no mundo todo. Milho, trigo e arroz constituem a base da alimentação de bilhões de pessoas. A alimentação humana depende, portanto, da fotossíntese. A maioria das plantas produz, em geral, uma quantia de matéria orgânica maior do que a realmente necessária para suas atividades metabólicas. O excedente é acumulado pela planta na forma de sacarose ou amido. Carnes, leites e ovos e outros alimentos de origem animal também são produtos indiretos da fotossíntese, uma vez que para produzi-los é necessário alimentar os animais com capins e grãos. Ou seja, a alimentação humana depende diretamente ou indiretamente da fotossíntese.